Vamos retomar as nossas atividades aqui. Faz tempo que a gente não conversa sobre cuidado paliativo. A gente teve problemas nos últimos 2 meses, mas estamos aí. Então, assim, o próximo capítulo, então, que a gente vai estudar é o 7, né, sobre aspectos gerais do luto e as peculiaridades do Covid. Eu mandei no grupo aí para vocês, tá? Então, entender que o luto é uma reação individual, né? É uma experiência subjetiva, cada um sente, a gente já conversou aqui sobre isso outras vezes, então, assim, o luto é diferente para cada um de nós, mesmo sendo o mesmo familiar, cada um vai ter uma resposta de luto diferente, né, em relação àquela perda que está tendo, e nem sempre o luto é em relação a uma perda de um querido, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de um animal de estimação. Tem outras coisas na vida da gente que causam perdas também, na nossa desorganização, que faz a gente ter esses sintomas, mas enfim, essa sensação de que é o luto, a perda. Tá? Então, é uma relação dolorosa, a perda de uma experiência. Tá? Depois, seguindo, então, o luto provoca algumas sensações que a gente pode, todos nós já perdemos alguém, então a gente vai lembrar como é que é os primeiros dias, é difícil, né? Muitas vezes a gente acorda ou não consegue dormir. Eu acho que o último mais próximo que eu cheguei a acompanhar, próximo de mim, foi a perda do Ricardo, né, o nosso colega médico. E o dia que ele faleceu, eu fui lá na UPA ajudar, porque estava todo mundo batendo cabeça, estava todo mundo muito estressado, e eu me lembro que quando, nos outros dias, eu ia dormir e eu via o corpo dele, assim, eu fechava o olho e via o corpo dele, né, então foi uma perda muito repentina. Tamara, só um minuto. Elisete, tu pode fechar o teu som, por favor, que está dando ruídos? Tu consegue fechar? Isso, muito obrigada. Pode continuar, Tamara. Que foi uma perda difícil para todo mundo, né? Foi um momento de trabalho, um momento complicado na UPA, no meio da pandemia, né? E eu me lembro que quando eu passei uma semana, toda vez que eu fechava o olho, eu me lembrava de quando eu cheguei e vi ele. Então isso é uma reação ao luto, é uma reação à nossa a experiência que a gente teve. E isso é normal, né, acontecer, é esperado que aconteça. O não esperar que isso aconteça é sobre-humano, não é humano, né, a gente pode, até os animais de estimação sentem falta, né, quem tem mais de um bichinho de estimação, que são muitos parceiros, muito amigos, quando um acaba falecendo, o outro sente falta, né, então é aquela companhia, aquele ser que estava ali contigo até então. Né, outra sensação, irritabilidade, insegurança, né, sentimentos de raiva, desesperança, desamparo, de medo, tudo isso faz parte, né, baixa energia, fadiga, dor de cabeça, dor de estômago, palpitação, perda do interesse sexual, alteração do apetite, dificuldade de relacionamento, né, a gente não consegue conversar com algumas pessoas por um determinado tempo, conflitos com crenças pessoais em relação a realmente entender o que aconteceu, e sensação de perda de memória. Isso a gente pode apresentar, e não é um luto complicado, isso vai acontecer, cada um de uma maneira, algumas pessoas vão apresentar uns sintomas mais que o outro, e assim sucessivamente, é uma coisa que acontece, né? Então, cada um, em seu tempo, descobre um modo de assimilar e lidar as mudanças da vida, dos projetos, das realizações pessoais, da vida idealizada que tinha, né? E aos poucos a gente vai conseguindo organizar essa sensação no nosso dia a dia. Quando isso não acontece, isso é um problema. Eu me lembro quando eu estava atendendo as fichas ainda. Lá no Hospital Taquini, teve uma vez que eu atendi uma senhorinha de idade e ela, sei lá, ela veio por um problema qualquer de idoso que procurou emergência, mas ela começou a me contar
da perda do marido dela. Ela me contou assim, detalhe por detalhe, tudo o que tinha acontecido, o que tinha, quais eram os problemas de saúde, como é que tinha sido cirurgia, como é que ele tinha ficado no UTI. E ela chorava, e eu perguntei para ela, mas quanto tempo faz que aconteceu isso? E eu pensava que ela ia me dizer assim, faz 2 meses, né? Porque aquele luto era muito vivo para ela ainda. E ela me disse faz 5 anos. Então faziam 5 anos que ela vivia o luto diariamente, de uma maneira que ela não conseguia se desprender daquelas imagens do que aconteceu com o marido. Então eu me lembro que quem já atendeu fichas na vida, né, no plantão, sabe que tu não tem muito tempo para conversa, né? Tu não tem tempo, tu tem que produzir, tu tem que desandar o plantão. E eu me lembro que eu disse para ela o seguinte, que eu tinha dito, olha, se ele, né, eu perguntei se eles se gostavam e tal, eu disse, sim, que eles se amavam e tal. Eu disse, então, se ele te ama tanto assim, ele não ia querer que a senhora ficasse tanto tempo triste, ele ia querer que a senhora ficasse feliz. Então, eu sugiro a senhora procurar alguém para tentar ficar feliz em relação, porque ele deve estar bem. Não precisa passar já passou 5 anos sofrendo, vai passar mais quanto tempo nessa tristeza? Né? Então, é uma maneira de tentar. Esse era um luto complicado que essa senhora estava vivendo. Eu quis lembrar um pouquinho os fatores de proteção, né, que foram principalmente prejudicados em relação à pandemia, assim. Essa questão de morrer por Covid foi bem complicado, assim, que tu não tem mais direito a velório, tu não tem direito ao nosso ritual de despedida, a questão da reza, da religião, de enterrar e tal. E eu me lembro, teve uma paciente nossa esse ano, que a gente acompanhou, que ela foi Miss aqui em Bento, foi Miss o que? Fenavinho? Miss da Fenavinha. E ela teve um câncer de mama e acabou falecendo, no final ela faleceu por Covid. E eu tive um relato de como foi o velório dela. Então ela foi... Nem o padre chegou perto do caixão para velar ela. Então, foi muito... A pessoa que me contou, assim, né? Então, assim, não chegaram... Foi muito aquela coisa... Vai ali em terra. Então falta, né, o que aconteceu com isso, com esse medo da pandemia e de, tipo, não ter tido um momento de despedida, não sei o que, e realmente na porta da gaveta do cemitério ter uma coisa muito simples ou pouca, então criou essa sensação de que aquilo lá era rádio. Eu sempre digo às pessoas que têm Covid, que se vocês já tiveram Covid, a sensação que a gente tem é que as outras pessoas acham que tu é radioativa, tu vai passar, né? Tu é uma pessoa radioativa. Então, como isso é complicado, né? Então, essa questão do ritual de despedida na nossa sociedade. E eu também aprendi outra coisa esse final de semana. Eu fui lá em Farroupilha, eu cuido de uma casa de repouso em Farroupilha, e um vozinho meu faleceu lá. Um paciente que já tinha uma doença grave cardíaca, e quando parasse o coração, ele não tinha ressuscitação. E ele acabou faleceu dormindo e tal, daí chamaram o SAMU, só que o SAMU em Farroupilha no domingo não tem médico, assim. Aí eu achei engraçado, mas enfim, daí eu fui para lá fazer o atestado de óbito, e quando eu fui ver o corpo já estava na funerária lá na cidade. E daí então eles estavam discutindo o caixão, né? Que se ele ia ser cremado ou não e tal. E o caixão agora, tem um caixão para cremação que ele tem sementes, junto com a madeira do caixão, tem semente de árvore. Então tu pode ser cremado junto com o caixão, obviamente, daí as tuas cinzas viram adubo para as sementes de árvore deste caixão. Então, tu pode ser plantado pela tua família num posterior lugar, né, e de interesse, tu pode ir lá. Eu adorei, assim, esse vai ser o meu caixão, entendeu? Que, de repente, depois alguém pode ir lá bater um papo contigo nessa questão de realmente ter uma influência. Eu acho mais legal do que em cemitério, eu pessoalmente. Aí eu trouxe aqui umas maneiras de questão de como as outras pessoas são enterradas pelo mundo, né? Não é todo mundo que faz o que a gente faz, que é o nosso velório,
né, onde as pessoas rezam, elas são conduzidas ali na questão dos terços, não sei o que, e depois vão ser enterradas. Então, ele tem uma história na África, né, onde as pessoas acreditam que o espírito volta para casa. Então, tu tem que pegar e eles não podem deixar o espírito voltar para casa. Então, assim, eles velam a pessoa na casa, mas o corpo não sai pela casa. Eles abrem um buraco na parede e o caixão passa por esse buraco na parede. E daí, depois, eles vão andando em zigue-zague até o cemitério. Eles não andam numa linha reta com o caixão, eles vão andando em zigue-zague na aldeia, porque eles acreditam que andando em zigue-zague a alma vai se perder e não vai voltar para casa. Depois o buraco da parede eles fecham. Então, essa é uma maneira deles entenderem a questão da morte, né? São alguns lugares na África. O outro legal que eu achei também é o funeral de jazz de Nova Orleans. Então, Nova Orleans também é uma cidade, então, no sul dos Estados Unidos, ali, acho que como é que é ali? Sul, sudeste, assim, né? Que tem muita influência africana, muita influência francesa, americana, né? Afrodescendência, afro-americana, questão de música, uma música muito importante, é uma região mais pobre, e quando eles vão levar o corpo até o cemitério, muitas vezes acompanha uma banda de jazz. Então, o enterro é com uma banda, né? A gente já teve casos aqui também, olha, vocês já devem ter visto na internet de pessoas que são veladas com roda de samba, né, que são veladas, assim, numa festa, né, a gente já viu esse tipo de coisa acontecer. O enterro na Mongólia, então, também, o que eles fazem? Eles, na cabeça, no entendimento deles, quanto mais integralizado à natureza tu tiver, melhor vai ser a tua passagem. Então, eles te cortam, tu morre, eles vão te despedaçar e vão pegar o teu corpo e largar na montanha. E a tua carne vai se fundir com a natureza. Daí me perguntaram assim, Tamara, mas e se o bicho me comer? Eu digo, bom, tu tá sendo fundido à natureza, tu tá virando bicho, né? Virando alimento de bicho. Eles têm esta ideia, né? Na Coreia do Sul, então, nas cinzas que eles fazem a cremação, eles podem transformar essas cinzas numa pérola para ser usada pela família ou ser guardada pela família em casa. E em Bali também é estranho, eles acabam enterrando a pessoa, né? Eles enterram a pessoa logo que ela morreu. Aí eles discutem como é que vai ser a cremação, depois eles desenterram a pessoa, queimam a pessoa e fazem uma festa em relação à morte daquela pessoa. E em Gana, então, as pessoas têm um caixão diferentão ali, que é essa onça aí, então tu pode ser enterrado num caixão personalizado, assim, do jeito que tu quiser, né? Eu acho isso é pra gente só entender, e tem muitas formas de cerimônia de despedida mundo afora. Isso é só um pouquinho pra gente tentar entender que a própria, como é que é? O México, né? O México também é um país muito católico, mas o funeral mexicano é muito diferente do funeral brasileiro, se a gente for ver, né? Então, para a gente ver como é que são esses rituais de despedida, não são mesmos. Os próprios americanos, o que eles fazem? Eles fazem eles então enterram a pessoa e depois fazem uma recepção com comida na casa da pessoa, né? A Prof. Melissa ali, a enfermeira, ela que morou na Itália, ela disse que as pessoas levam as flores para o velório. Então, as pessoas levam as flores para o velório, que nem a gente, só que as flores não são deixadas no cemitério, as pessoas levam de volta as flores para casa delas. Tipo, não é entregue lá, é levado e depois é levado para casa do falecido. As flores ficam com a família na casa da família, não no cemitério. Então, são culturas diferentes, mas elas têm um simbolismo de passagem, né, de transição. Quando que acontece o luto complicado? Na grande maioria das vezes, numa morte repentina e inesperada, né? A impossibilidade de estar próximo ou se despedir, de não conseguir fazer esses rituais de despedida, dificuldades financeiras e perdas sucessivas. Tipo, eu tive tenho uma paciente no ambulatório de geriatria que ela perdeu 5 familiares em um ano, e não era Covid.
Tem 1 ano ela perdeu 2 filhos, um marido, a melhor amiga e uma irmã. Então foi muito ruim, né? Então ali é um fator de risco realmente para desenvolver um luto complicado. E ela não desenvolveu, assim, acho que ela sempre dou os parabéns quando ela vem me consultar, porque ela foi uma pessoa assim com uma resiliência incrível, assim, da gente aprender a ter resiliência, porque ela tá bem, tá super bem, né? Claro, tem os seus problemas de saúde, mas essa questão das perdas dela, ela superou muito bem, né? Então, estava hoje comentando que eu conversei com um colega também nosso que perdeu um filho. Eu não sei como é que seria perder um filho, né? Acho que não consigo entender o tamanho da dor para uma mãe de perder um filho, para uma mãe e para um pai. Aí, lembrando então dela, assim, que perdeu 2 filhos, tudo bem, adultos, mas enfim, ela perdeu 2 filhos em 1 ano, o esposo, a melhor amiga e a irmã que tinha, então realmente ela é uma pessoa muito resiliente, e é uma daquelas que eu procuro sempre aprender. O luto e o distanciamento social da pandemia, né? Isso foi muito difícil, assim, tudo se tornou imprevisível, a gente teve que mudar a nossa vida, a nossa rotina social, a nossa rotina profissional. Eu acho que uma das coisas que mais me deixou irritada nessa questão de pandemia foi o fato de eu ter que estudar via internet, ficar 20 horas por os final de semana ligada na frente do computador, que era um momento que eu ia para São Paulo e conversava com outras pessoas e discutia sobre várias coisas e aprendia e trocava ideia, não só porque na internet não é assim, né? Na internet não é, você sabe, quem teve aula, teve que dar aula. A Núbia, professora, teve que se reaprender a dar aula. Isso foi muito difícil. E eu digo que eu criei, era a minha abstinência, eu tinha uma abstinência a sair aí. Tanto que vai ter o congresso de cuidado paliativo amanhã, eu me inscrevi, não sei se eu vou fazer, porque eu não tenho saco de ficar mais 2 dias na frente do computador. Eu não vejo a hora das coisas voltarem presencialmente, né? E foi uma experiência de luto coletivo, né? Acho que outra experiência de luto coletivo que a gente viveu recentemente, por exemplo, uma coisa que me marcou bastante foi a Boate Kiss, que foi um luto coletivo do Estado, né? Aquela desgraça toda que aconteceu em Santa Maria. Eu cheguei a cuidar de um paciente no Taquini, que veio para cá, para nós depois. Então, um outro luto coletivo nacional também foi, para mim, foi a morte do Senna, que eu era uma adolescente, recém-adolescente. Aquilo lá foi, eu me lembro que eu fiquei 1 mês, eu acho, abalada naquela questão, porque eu sou filha de chapeador, eu assistia corrida de Fórmula 1 todo domingo, desde que eu me conheço por gente. Meu pai lidava com carro a vida inteira, então era um orgulho nacional. Eu acho que esses são os maiores lutos. Teve um luto coletivo também em 2019 importante, que foi a barragem lá de Brumadinho, né? Também foi um luto coletivo importante de sociedade, a gente sofreu como sociedade. Então, essas são coisas que marcam a gente, que muitas vezes esses lutos coletivos acabam te deixando com esses sintomas ali que eu falei primeiro, um pouco triste, um pouco, né? Tu fica um pouco. E como é que a gente ajuda a levar isso para frente? Eu acho que esse foi o nosso maior desafio nesses últimos 2 anos. Cada um agiu de uma maneira diferente, alguns mais rápido, outros não. Outros, eu ainda vejo pessoas muito afastadas da sociedade ainda hoje. Não acho isso bom, acho que isso é muito ruim, né? Porque a gente não deixa de viver, né? A gente está vivendo todos os dias, assim. Tem uma colega minha, médica, que tinha verdadeiro pavor de morrer de Covid, tomava 3 banhos por dia e descobriu nesse meio caminho que está com câncer de mama. Tu entende? Então não adianta ter só medo de uma. A gente tem que ir vivendo, porque as coisas vão acontecendo contigo, mais cedo ou mais tarde vão acontecer. Então é uma coisa para pensar, né? Tem o luto antecipatório, né? Que é aquela ameaça da perda, né? A ameaça como uma doença que te ameaça a vida. Então, o luto antecipatório também ele pode te fazer congelar quando tu recebe
determinadas notícias, determinadas situações, mas ele também te ajuda ele pode te ajudar a se organizar melhor. Né? Por exemplo, tu recebe uma notícia de uma doença grave na tua família. É um baque muito grande, mas ele também pode, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos agir, a gente vai seguir qual tratamento, a gente vai seguir, a gente vai para que caminho, o que a gente quer fazer, o que a gente... Eu acho que isso também é uma coisa, não é uma coisa que tu perde, se tu souber usar a resiliência a teu favor, né? No fim de vida, então ele fica mais pronunciado e ele possibilita que as despedidas sejam organizadas e novos significados possam surgir e serem construídos, que é o exemplo que a gente mais tem aqui, que é o exemplo do familiar da Núbia, né, que foi esse que realmente eles sabiam que era uma coisa que ia acontecer e eles conseguiram entre família organizar e ressignificar muita coisa e por mais que a saudade dóia, o coração fica tranquilo na maioria das situações. Depois a Núbia pode falar. Hoje ele está fazendo, se tivesse aqui, 82 anos. Sério? Pensamos desde cedinho, falamos dele. É isso aí. Né? Então, os rituais de despedida no Covid, né, o auxílio da tecnologia ajudou bastante a questão de celular e imagens, mas eu não sei o quanto real, não sei se vocês perderam alguém por Covid. Eu perdi um tio que eu não tinha muito contato, um tio que morava em Passo Fundo, a minha tia mora lá e tal. Eu não tinha, assim, contato seguido com eles, assim, foi o parente mais próximo a mim que faleceu de Covid. Mas eu não vivenciei essa situação. Se alguém tiver... Eu perdi, Tanara, eu perdi meu cunhado, ele internou, ficou mês e pouco na UTI em Santa Maria, liberaram a minha irmã e as duas filhas para verem 2 vezes na semana que ele faleceu. Foi horrível. A filha mais velha não aceitava o caixão fechado, ela gritava, ela chorava, a gente chegava, ela dizia que não acreditava que era o pai, queria abrir e a gente sabia que estava no saco. Então, cada um que chegava, ela implorava, a médica que foi lá ver ela implorou e a médica achava que podia, eu achei que podia. Todo mundo ficava assim, tá, vou ver. E não, foi proibido. O médico tinha liberado, mas na hora de sair do hospital, o hospital não permitiu que a funerária colocasse. Então, a dor maior dela é que o pai foi sepultado sem roupa, num saco sem roupa. Até hoje ela nos pede por que não deixaram. E de agora que estão fazendo o túmulo, ela queria ela junto e queria abrir de todo jeito. Aquela coisa que talvez ele não esteja lá, né? Aquela dor. É isso que eu ouvi de uma colega psiquiatra também, realmente é isso, assim, que muitas vezes as pessoas, daí realmente os casos, ela é psiquiatra, então os casos começaram a chegar de familiar, realmente se perguntando, assim, será que realmente era ele? Será que eu não vi? Né? Então é isso que a perda do ritual de despedida que a gente teve, que realmente é o que mais cria, eu acho que ilusões e sentimentos ruins para a pessoa no posterior, para quem fica, né? Isso é uma coisa irreparável vai ser uma coisa muito que a gente vai carregar para o resto da vida da gente, assim. E eu não sei o quanto, tu não vai conseguir reparar isso de todas as pessoas, assim. Então precisa de muita terapia aí para conseguir trabalhar com isso, né? E realmente isso é uma dor muito... Só imagino quão difícil foi vivenciar essa situação. A gente vai ter agora o projeto pós-Covid, né? Que a gente quer fazer essa medição também, né? Até a Kelly ou a Andréia, ou uma das gurias lá que vai fazer parte, a gente precisa botar o nome, amanhã de manhã a enfermeira vem aqui, até para eu mostrar o projeto, explicar, tem uma médica, tem uma psicóloga, tem fisioterapeuta, tem todo um grupo que vai trabalhar para a gente fazer esse controle, porque as pessoas estão indo para físio fora, para cá e para lá, e estou perdido isso tudo para ter uma noção, né? Então vai ser bem interessante, Kelly e Andréia, se alguém tiver livre para amanhã de manhã, no primeiro horário, a gente vai estar conversando com a enfermeira, que vai
trabalhar com isso também. Então é algo que a gente não tem noção. Qual é as consequências dessa aí? Eu vi o padre Marcelo de Mello falando da morte da mãe dele também pós-Covid, e assim aquela dor de não enxergar ela, dele dizendo que tinha duas nível superior, duas graduação, mas nunca aprendeu tanto que nem com a mãe dele, que estava ali dentro de uma caixa e que ele ao menos poderia ver e ter certeza que estava ali. Então, uma coisa assim que tu vê, né, em todos os níveis as pessoas estão sofrendo esse tipo de coisa. Justamente por essa quebra do ritual, né? O ritual de despedida ele é muito importante para quem fica, assim, para tu fazer memórias, assim. Eu me lembro do seu Neuci Locatelli, que foi um paciente que faleceu com ela, e ele foi um paciente, acho que um dos pacientes mais bem trabalhados em relação ao cuidado paliativo que a gente teve. E o neto de 7 anos, então, ele colocou os brinquedos preferidos dele junto com o avô. Né? Então, quando ele faleceu, eu disse, o avô vai levar meus carrinhos. Né? Então, tipo, isso mostra o quão foi bom a gente conseguir trabalhar com aquela família, porque aquela família ele partiu e todo mundo ficou em paz, né? E é uma pena que, sei lá, tem tantas pessoas que não conseguiram fazer isso com os seus entes queridos, né? Então, isso é a dor maior, assim, e realmente vai ser um grande desafio. Esse sim vai ser conseguir tu ressignificar esses sentimentos, assim. É complicado, assim, é bem complicado. Entender que não tá mais ali, né? Que essa parte, assim, eu acho que seria muito, muito difícil, realmente, assim, vivenciar. E o suporte ao luto, assim, que é justamente isso que vocês estão começando a fazer, então, né? Que é, dependendo do tipo de perda, né? A gente pode não quantificar, a gente pode não qualificar, mas ele precisa ter um suporte a esse luto, né? E principalmente para evitar esse luto complicado, não é mais para chamar de patológico, é para chamar de complicado, segundo os psicólogos. E para conseguir desenvolver. E realmente vai ser uma grande. Eu acho que vai ser uma epidemia agora. Até a gente conseguir superar tudo isso e entender mais coisas, né? Isso vai ser bem, bem complicado. Mas é mais um desafio que a gente vai ter na vida. Acho que é isso aí. É isso aí, pessoal. Era um capítulo curtinho. Eu quis buscar umas coisas diferentes em relação a outros locais, assim, eu sei, pra gente entender, assim, se alguém tiver outra experiência que sabe de como é que é o funeral em outros locais também, fique à vontade e nos conte. Ontem eu estava em casa, tardinha, né, e estava dando aquelas novelas lá que tu liga tardinha e vê, aquela que tá reprisando lá, que o cara dizia pro outro, não, o irmão gêmeo que tinha morrido, tu não pode chorar com a morte. A morte é um novo recomeço para a vida, a gente tem que celebrar a morte, né? Então, assim, o vizinho, tipo, mandando o cara, não é por aí, né? Que isso de chorar? Então, cada cultura tem uma, né? E o cara era brasileiro, né? Então, ele estava com a cultura daqui, só que era outro país, né? Então, eles não permitiam que o rapaz chorasse pela morte do irmão gêmeo repentina, né? Essa coisa eu acho que todo mundo tem a sua maneira de sentir, né? Eu acho que dizer não chora, não, acho que não, mas porque justamente ele é criado numa outra sociedade, numa outra realidade. Então, tem um local também que eu sei que eles se desesperam, os ciganos. Gente, vocês já viram funeral, a briga quando um cigano falece? Gente, eles se atiram no chão. Eles se atiram, isso já aconteceu no Taquini, na frente ali do Taquini. Eles se atiram, a família toda se atira no chão, chora, lamenta. Eles têm e é próprio dos ciganos, assim, é próprio deles, assim. Aquilo ali, para quem olha, acha, meu Deus, que ridículo, mas é deles, assim. Aquilo ali é um ritual de passagem de eles se desesperarem na hora que
que recebem a notícia do óbito e se desesperar, e se jogar no chão, e se estapear, não sei o quê, e ficar lá meia hora lamentando, depois eles levantam e vão embora. É uma cultura deles. Sim, né? Os ciganos, eles vão em peso, né? Quando tem alguém doente no hospital, eles vão em peso, né? Eu fiquei pensando agora, os haitianos, como é que é? Que eu não presenciei de nenhum. Não sei se tem uma outra forma, porque do nascer, elas cantam, elas fazem uma coisa bem, né, diferente do que nós, no caso, na sala de parto. Mas o morreu, não sei. Não sei também, não vi. A maioria são jovens, né? Então a gente não pegou, né? A Mas gente é algo... cuidou de um haitiano que acabou falecendo, mas ele faleceu no hospital. E daí a gente só teve notícias depois, não sei dizer como é que foi. Provavelmente tem alguma coisa diferente também, né? Mas isso acho que no mundo todo fez falta, né? Para todos esses rituais de despedida, devido à pandemia, todos sofreram. Né? Não teve nenhum, porque o protocolo de ensacar e caixão fechado é para todo lugar, né? Não é só para nós. Então, provavelmente todas as sociedades, todas essas pessoas tiveram algum grau de comprometimento em relação a esse ritual de despedida diferente nos outros lugares, assim. O que mais, pessoal? Era isso. A gente só comunica que está sendo gravada, tá? Que a gente vai poder disponibilizar o link, assim que eu tiver tempo eu passo para o YouTube. E agora a gente permitiu conseguir um e-mail institucional via prefeitura. E a partir de agora a gente pode deixar disponível os nossos encontros aqui para os grupos também, né, Tanara? Mais gente vão ter oportunidade de assistir. Isso é ótimo, né, pessoal? Acho que a intenção realmente é essa. É produzir. Uhum. E daí não tem mais a questão da 1 hora também, tá? Como não entendi. Tá, que não podia ultrapassar 1 hora. Isso, que ele caía. Então agora a gente tem esse acesso de mais e poder gravar novamente, tá? Que bom, isso é ótimo. Então, pessoal, vamos continuar com ele online para o mês que vem. O que vocês acham? Pode ser? Como é que estão as unidades? Muito, muito atolados de trabalho, desde que eu não receba mais nenhuma ordem judicial. A próxima a gente tem agendado para o dia 18 de novembro. Isso aí. Tenho reserva de auditório, mas eu acho até que online, às vezes, nesse sentido, é bom, porque a gente pode gravar, né? E de quem está mais distante da unidade, né? O que vocês acham, Kelly, André, Helenice e Elisete? Nossas fiéis seguidoras. Kelly, a gente não está escutando. Também não, Kelly. Eu, Andréia, voto no online. Melhor. Então, tá. A Helenice também falou pelo chat, né? Helenice, Elisete, não sei. A Elisete também. E a Kelly online. Então, mantemos online, né? Então tá, meninas. A gente vai organizar. Espero que sem mudança de data. Então tá. Eu vou acabar a gravação. E a gente deseja, então, um bom mês para todos. E retornamos dia 18 de... Aí dia 18 traz novidades sobre esse trabalho, né? Esse trabalho de acompanhamento pós-luto aí, acho que vai ser bem legal. Vamos divulgar esse que vai ter reunião amanhã. Não, mas amanhã é para passar para uma das profissionais que vai trabalhar junto. Que a coordenadora desse trabalho está sendo a Júlia, tá? Eu sou apoio, mas eu não vou trabalhar junto. Kelly e André, eu preciso da definição de uma pessoa de vocês para a gente colocar a par. 1, 2 turnos por semana.